Olá, sejam bem-vindos à aula de comandos básicos em Python. Esse aqui é o Visual Studio Code, o ambiente integrado de desenvolvimento que eu vou utilizar durante as aulas. Eu vou criar um arquivo do tipo Notebook aqui em Python. Ele vai se chamar principal, mas pode ser qualquer nome. A extensão do arquivo é ipynb. Ok, então eu criei aqui o notebook. Então isso aqui é um bloco de código. Quando eu imprimir um comando aqui, executar, ele vai exibir aqui na saída padrão o, o resultado. O Python, ele utiliza funções, né? Existem várias estruturas aqui que podem ser utilizadas, mas uma bastante utilizada é uma função. Então, o que é uma função? Uma função ela tem um nome e ela recebe alguns parâmetros de entrada. Vou verificar uma função aqui chamada print. Então, print é uma função, abre e fecha parênteses, e ele espera alguns parâmetros de entrada. Por exemplo, vou colocar um texto aqui. Olá. Então, quando ele executar essa função print, ele vai jogar na saída padrão o texto olá. Clico aqui nesse botão e está aqui a saída na tela. Eu vou criar um outro bloco de código e imprimir mais uma outra coisa. Shift Enter, ele executa. Então está aqui. Quais são os parâmetros? Então essa função ela já é pré-existente. Quais são os parâmetros que eu posso passar aqui para essa função? Então aqui mesmo no notebook eu posso digitar o nome da função e interrogação. Ele vai apresentar aqui uma pequena ajuda sobre essa função. Então essa função print recebe valores, um separador, que por padrão aqui é espaço, um parâmetro chamado n e um parâmetro chamado file. Então vou usar esse separador aqui. Então eu vou imprimir aqui Olá Mundo. Note que os valores é uma lista de objetos, então posso passar mais de um. Eu vou passar aqui Olá, vírgula, mundo. O que é que ele vai fazer? Então ele imprimiu aqui esses dois parâmetros juntos com um espaço, que é o separador padrão. Eu vou mudar o separador padrão. Vou dizer que o separador padrão agora será uma vírgula. Então vou executar novamente. Então notem que ele imprimiu os dois parâmetros, valores, e o separador ele colocou uma vírgula. Eu vou colocar um outro parâmetro aqui no valor. Então são 3. E aí ele imprimiu. Vou colocar o separador espaço. Então está aqui a frase Olá Mundo. O separador espaço é o separador padrão. Então não preciso colocar. Além disso, ele também define um parâmetro que é o que vai acontecer no final da linha. No caso, barra n, que é uma quebra de linha. Uma outra funcionalidade aqui que eu posso executar é adicionar, utilizar números, fazer operações matemáticas aqui com números. 3 mais 3, e ele vai imprimir aqui na saída padrão 6. Como eu estou usando o notebook, então se eu digitar também aqui o texto, ele também vai imprimir na saída padrão, evitando assim que eu tenha que executar o comando print. Aqui eu posso concatenar texto. Note que ele não adicionou espaço, porque eu não estou usando a função print. Mas se eu quiser adicionar um espaço em branco aqui, e mais uma exclamação ao final. Ok. Agora eu vou criar uma lista. Então a lista é um conjunto de números, uma lista é um conjunto de itens, né? O item ele pode ser numérico, desse tipo, ou literal, desse tipo, literal ou texto, né? Também chamado de string.
Então eu vou criar uma lista. Vou criar uma lista de números. Lista. Ela vai ter o número 1, 2, 3. Vou apagar esses blocos de código aqui embaixo. Então, eu criei uma lista de números. Só que eu não exibi a lista. Se eu quiser exibir, eu posso chamar o nome dela aqui. Então, criei uma lista chamada 1, 2, 3. Eu vou criar uma outra lista aqui chamada X. E vou criar uma outra lista chamada Y. Então, tenho aqui duas listas. E eu vou realizar uma operação, eu vou somar essas duas listas. Assim como eu somo dois números. Se eu somar dois números, vai dar 5. Vamos ver o que acontece quando eu somo duas listas. Quando eu somo duas listas, ele não concatena. Na verdade, ele concatena os números como se fossem números literais. Veja a concatenação de dois números literais. Né? Ele coloca um ao lado do outro. Foi o que ele fez na lista. Ele pegou a primeira lista. Então, quando eu concateno, quando eu somo duas listas, lista X mais lista Y, então ele concatena a lista X com a lista Y. Diferente, por exemplo, do que a gente poderia esperar da soma entre as duas listas, que é, vamos supor que eu queira uma terceira lista aqui, que seja a soma desses elementos. 1 mais 4, 5. 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9. Para eu chegar nesse resultado, somar essas duas listas e ele gerar uma nova lista com 3 elementos e com a soma dos elementos, eu preciso utilizar uma outra biblioteca para realizar essa operação. Isso porque o Python é uma linguagem de programação que permite a realização de ele tem várias utilidades. Mas para isso e para coisas específicas, então eu posso utilizar bibliotecas. Então, uma biblioteca que será utilizada para realizar essa operação aqui com esse retorno seria a biblioteca NumPy. Na próxima aula, então, eu apresento essa biblioteca.